Olá, boa noite. Previdência, trabalho e capitalização. Foram esses os temas da audiência de hoje na Comissão de Direitos Humanos. Uma das novidades da Previdência proposta pelo governo é o sistema de capitalização. Por ele, apenas o trabalhador contribui para a aposentadoria. Os valores são depositados num fundo que vai administrá-los para a retirada no futuro. Sobram críticas a esse sistema. A capitalização financeira proposta vai provocar isso. Você vai contribuir com um valor e vai receber 1/4 desse valor como aposentadoria. Conclusão: sem empregador e constituição financeira é um fracasso, é condenar o trabalhador a viver na miséria. Essa unanimidade, sempre com socorro do Estado em algum momento. O quê? Nem ofertar, nem oferecer, nem ter que oferecer ao cidadão, aqueles que não conseguiram se aposentar, um benefício solidário. O que mostra a experiência internacional, o trabalho que eu e o Steve Kay fizemos, é que os resultados foram muito ruins, não tem como colocar isso de uma outra forma. E foram muito ruins porque foram aplicados modelos hipotéticos em situações nada adaptadas a esses modelos hipotéticos. Outro problema apontado é a concentração financeira. Hoje, o que se tem no Chile, se tem praticamente 6 fundos operando, tinha muitos mais fundos operando no início dos anos 80. Hoje, 3 seguradoras americanas controlam 72% desses fundos chilenos. Aquilo que o trabalhador usufrui, 78%, o equivalente a 78%, fica com a instituição financeira. Para o secretário de Previdência do Ministério da Economia, há bons exemplos mundiais e o modelo chileno vem sendo corrigido. Ele lembrou que o sistema de capitalização já existe no Brasil. Todos os regimes previdenciários de municípios criados a partir de 2004 são 100% capitalizados. Nesse momento, o Chile está fazendo uma nova correção no seu sistema. A gente pode depois falar um pouquinho sobre esses problemas que o Chile teve, que a gente entende que é fácil de ser resolvido e não repetir aqui, em relação aos custos de administração. Isso pode ser um sério problema que vai reduzir muito a rentabilidade e, portanto, o valor que vai estar na conta individual, consequentemente, o benefício que a pessoa vai receber na aposentadoria. Para esse consultor do Senado, o sistema de capitalização não deve passar na Câmara, onde a reforma da Previdência se encontra atualmente. Hoje, há uma resistência bastante expressiva à adoção do regime de capitalização, e isso reflete precisamente as incertezas que o regime de capitalização traz, sem contar os elevadíssimos custos de transição. Divulgação dos nomes de empresas beneficiadas por renúncia fiscal e regulamentação da profissão de cuidador de idosos. A jornalista Érica Christian resume o que deve estar na pauta do plenário nesta semana. O plenário do Senado poderá regulamentar a profissão de cuidador de idosos, de crianças, de pessoas com deficiência ou com doenças raras. Pelo projeto, apenas trabalhadores com mais de 18 anos e com algum curso técnico poderão exercer a profissão, que terá uma jornada de 8 horas diárias, limitadas a 44 horas semanais. E os senadores poderão votar também uma proposta que vai obrigar o governo federal a divulgar os nomes de empresas beneficiadas por renúncias fiscais. Esse mesmo projeto estabelece que a Receita Federal confirme informações de cadastrados em programas sociais para verificar se eles se encontram nas regras para o recebimento do benefício. E o plenário poderá votar ainda uma proposta que vai dificultar a redução ou até mesmo a isenção de IPI para não afetar o caixa dos estados. Pela proposta, qualquer alteração na alíquota do IPI pelo governo federal dependerá da aprovação do Senado. A Comissão de Educação começa esta semana um ciclo de debate sobre o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica no país. Cerca de 80% dos recursos usados na manutenção das escolas, compra de material didático,
capacitação de professores e pagamento de salários da creche ao ensino médio são retirados do fundo. O Fundeb é formado com recursos de impostos e de transferências obrigatórias aos estados, Distrito Federal e municípios. O dinheiro é distribuído de acordo com o número de alunos nas redes estadual e municipal. O valor mínimo a ser investido hoje por aluno é de cerca de R$ 3 mil por ano. A União é obrigada a repassar 10% do total arrecadado pelo Fundeb para fazer a complementação nos estados que não conseguirem investir esse valor mínimo. Só que o Fundeb é um fundo provisório. Ele foi criado em 2006 para substituir um outro fundo e tem prazo para deixar de existir, dezembro de 2020. Tornar o Fundeb permanente é uma pauta defendida por governadores de todo o país. É uma das 6 reivindicações que eles entregaram aos chefes do Executivo e Legislativo numa reunião em Brasília há 2 semanas. É também o que propõem pelo menos 4 PECs que tramitam no Congresso. Movimentos em defesa da educação também apoiam a manutenção do fundo como política permanente. A professora Catarina de Almeida, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, diz que, além de tornar o fundo permanente, é preciso que ele tenha como parâmetro a qualidade da educação. Para isso, é preciso aumentar os repasses da União. A complementação da União hoje, de 10% ao fundo, não está conseguindo garantir essa qualidade. Daí a defesa nossa de que a complementação parta de 20%, né, e vá progressivamente até chegar a 40%. Porque isso garantiria com que as escolas tivessem, por exemplo, infraestrutura adequada, laboratórios, professores com formação inicial e continuada, com bons salários, números adequados de alunos por turma, que são os insumos que a própria Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases estabelece para garantir a educação de qualidade. E a Comissão de Assuntos Econômicos vota nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, o decreto legislativo que restabelece o direito de mulheres a partir de 40 anos de fazer mamografia no Sistema Único de Saúde. Uma portaria do Ministério da Saúde de 2015 restringiu o exame de detecção precoce do câncer de mama a mulheres entre 50 e 69 anos. O senador Lazier Martins apresentou o projeto de decreto legislativo para assustar a norma do Ministério. Ele considera que o governo extrapolou os seus poderes, já que a mamografia aos 40 anos no SUS foi estabelecida por uma lei aprovada pelo Congresso em 2009. A votação do decreto na Comissão de Assuntos Econômicos estava prevista para a semana passada, mas foi adiada para esta terça-feira. A senadora Leila Barros, relatora, disse que o Ministério da Saúde pediu para fazer alguns esclarecimentos, mas ela adiantou que é favorável ao decreto e recebeu o apoio de outros membros da comissão. O meu relatório é favorável, eu tenho histórico familiar na minha familiar, né? A minha mãe faleceu vítima de um câncer de mama, então isso aqui é uma causa até pessoal. Que se imponha um prazo para isso é uma questão até de natureza econômica, não é só de natureza humanitária. Não mais. Porque se você não podar o problema no seu início, ele é avassalador. Depois que ele ultrapassa o limite, ele se torna avassalador como todos os outros e as suas consequências, como o senhor falou, das metástases. Quando a gente detecta, o custo de tratamento é barato. Depois que se alastra, e o Estado paga uma fortuna e muitas vezes não consegue salvar a pessoa. Inutilmente. O segundo item da pauta altera a lei que criou o Fundo Nacional de Meio Ambiente. O texto inclui, entre as prioridades do fundo, desastres naturais ou provocados pelo homem. Os recursos seriam destinados tanto para prevenir quanto para remediar os estragos. Mas o projeto deixa claro que, no caso de desastres provocados pelo homem, o dinheiro só pode ser aplicado se a autoria não for identificada. Isso é para evitar que as verbas sejam usadas para custear a responsabilidade daqueles que comprovadamente causaram a degradação ambiental. Foi sancionada na semana passada uma lei que permite à polícia conceder medida protetiva a mulheres vítimas de violência. Alguns setores sociais questionaram o texto no Supremo Tribunal Federal. A violência contra a mulher ainda é uma realidade no Brasil.
É o que revela a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cada hora, 536 mulheres sofrem agressão física em todo o país. No ano passado, foram quase 5 milhões de vítimas. Desse total, apenas 18% procurou ajuda em algum tipo de delegacia. Mais da metade não fez nada. Outro dado aponta que quase 60% da população já viu uma mulher sendo agredida fisicamente ou verbalmente no ano passado. Eu já vi várias vezes, também já entrei em algumas confusões sobre pessoas que já foram agredidas, mulheres, porque os companheiros se tornam muito violentos. Verbalmente eu já vi, mas agressivo assim, com as agressões eu nunca vi não. Para tentar ajudar a afastar os agressores do convívio com as vítimas, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei aprovada no Senado que permite à polícia tirar o agressor do convívio da mulher agredida, sem necessidade de aguardar uma decisão da Justiça. Imediatamente ser afastado e preso. Eu acho que ele tem que ser afastado imediatamente, justamente para ele não recorrer no mesmo erro. Porque se espera a justiça, a agilidade da justiça, é o que está acontecendo muito hoje, estão matando, não só agredindo. Justamente por causa da lentidão da justiça em tomar providências. A ideia é diminuir a sensação de impunidade que homens têm, principalmente nos locais mais do interior, os locais mais longínquos, aqueles que não têm o Estado perto. O fato de você hoje dar uma resposta imediata, fazer com que o Estado consiga dar essa resposta imediata, tanto para o agressor quanto para a vítima, traz conforto para essa vítima e traz um alerta para o agressor. Mas nem todos são a favor da lei. Mesmo antes de ser sancionada, várias entidades se manifestaram contra a norma. A Associação de Magistrados Brasileiros publicou uma nota afirmando que a proposta viola a Constituição Federal, porque a medida invadiria uma competência do Poder Judiciário. E a rede de feministas juristas afirmou que o texto ofende o princípio da separação dos poderes. Antes da iniciativa, as medidas protetivas só podiam ser aplicadas após decisão judicial. O Ministério Público do Distrito Federal considera a lei inconstitucional. Isso porque, pela Constituição, ninguém pode ser privado da liberdade sem um processo legal. E a casa é um lugar inviolável do indivíduo. Quando a gente começa a flexibilizar essas regras, né, a gente tem um risco de entrar aí num estado policialesco. Isso é muito grave. A gente começa a abrir brechas, por exemplo, para que a gente autorize outras propostas legislativas venham aí autorizar que outras autoridades que não o juiz possam tomar decisões que seriam da atribuição da justiça. Então, isso é muito grave. Esta advogada acredita que os policiais devem ser sensibilizados para que a medida seja adotada o quanto antes. Eu entendo que todas as polícias devam ser mais sensíveis. Elas precisam se sensibilizar e perceber que quando a mulher chora, quando a mulher procura uma delegacia para registrar uma ocorrência de qualquer espécie de violência, ela ali não vai sozinha. Ela vai carregando o peso de seus filhos e filhas que também sofrem violência e elas ali vão carregando o peso de toda uma vida, de toda uma existência de violências reiteradas. Nós necessitamos que esses policiais, ao analisarem esse caso, o caso dessa mulher vítima de violência, analise com a seriedade e com a responsabilidade que o caso requer. O poder público deve fornecer medicamentos de alto custo de forma gratuita à população? Esse é o tema da audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais nesta terça-feira. Existem milhares de doenças raras que possuem um tratamento caro, que a maioria das pessoas não consegue pagar. No dia 22 desse mês, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se os governos são obrigados ou não a fornecer remédios de alto custo para as pessoas que precisam, mas não têm condições financeiras para comprar. A Comissão de Assuntos Sociais vai discutir o tema nesta terça-feira, a partir das 14h. Para participar do debate, foram convidadas diversas associações de pessoas com doenças raras, Ministério da Saúde, Ministério Público e Judiciário. A comissão mista que analisa a medida provisória da desburocratização para a abertura de empresas faz amanhã 2 audiências públicas. O Edilson vende salada de frutas em um trailer na esplanada dos ministérios. Ele tenta legalizar o seu negócio desde 2013. A dificuldade é a burocracia que existe nesse país
que o pequeno não cresce e o grande, só o grande aparece. Na hora lá ninguém resolve o problema joga para um lado, joga para o outro e ninguém soluciona nada e a gente fica perdido. Deus dará. Edilson reclama da falta de oportunidade que o país oferece, mesmo para quem quer crescer profissionalmente. A gente não importa de pagar imposto. A gente está aqui para trabalhar, para mostrar o nosso produto, a nossa agilidade e trabalhar conforme a lei. A medida provisória 876 simplifica e desburocratiza o registro de novas empresas. O texto determina o registro automático nas juntas comerciais de firmas constituídas como empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade limitada, quando preenchidos determinados requisitos. Esses tipos jurídicos representam 96% dos pedidos de registro, segundo a Federação Nacional de Juntas Comerciais. A proposta também acaba com a necessidade de cópia autenticada. A declaração verbal do advogado ou do contador da empresa passa a ter fé pública. O prazo para que a MP seja aprovada pelo Congresso e continue valendo é 11 de julho. Que a gente faça um relatório que vá ao encontro de quem produz, quem trabalha nesse país, que muitas e muitas vezes é maltratado numa repartição pública, ninguém tem a devida consideração, a palavra dele não vale absolutamente nada, a desconfiança, e isso tudo vamos ver se a gente consegue materializar para que a palavra do cidadão brasileiro que quer contribuir, que quer crescer, possa ser mais respeitada em todos os segmentos, sem demora, sem delongas. O primeiro debate está marcado para as 10 da manhã. Entre os convidados estão representantes da Receita Federal, do SEBRAE, da Secretaria Especial de Desburocratização e Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Às 2h30, a comissão recebe representantes de juntas comerciais, associações comerciais, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal de Contabilidade e da Associação Nacional de Jornais. A mobilização dos povos indígenas por seus direitos é o tema do especial Cidadania, publicado pelo Jornal do Senado nesta terça-feira. O especial Cidadania vai mostrar que o Senado recebeu a mais recente mobilização dos povos indígenas. Eles participaram de audiências públicas, uma sessão no plenário em homenagem, um encontro com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, que prometeu apoio. Os índios conseguiram um passo importante para uma das principais reivindicações. O senador Fernando Bezerra, relator da medida provisória que transferiu a FUNAI para o Ministério da Mulher, recomendou a devolução da fundação para o Ministério da Justiça, como querem os índios. A MP ainda precisa passar por votação nos plenários da Câmara e do Senado. Dezenas de propostas que têm impacto nas comunidades indígenas tramitam nas duas casas. Embora algumas assegurem benefícios, como a regulamentação da profissão de agente indígena de saúde, outras são consideradas polêmicas, como a que autoriza os índios a explorar cassinos. Leia a reportagem de Dante Scioli na edição desta terça-feira do Jornal do Senado. A versão digital pode ser acessada em senado.leg.br/jornal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.